começando e hoje a gente vai falar sobre resina, suas diferenças, quais são as resinas que tem no mercado e qual é a melhor resina para você. Eu vou estar lendo aqui, gente, um pouquinho na apostila. Então, se vocês me pegarem olhando para baixo, é porque eu estou lendo e acompanhando a apostila para que eu não esqueça de nada, porque essa aula é bem importante. E eu quero falar sobre tudo, frisar os pontos para que vocês comecem, para que vocês entendam bem sobre essa aula, tá bom? Porque é bem importante, porque é o material em si que você vai trabalhar, então você precisa conhecer o que você vai trabalhar, né? Para começar, gente, vamos falar sobre a resina principal, que é a resina epóxi, que hoje é usada para fazer as peças de resina, como caneta, dominó, chaveiro, eternização, algumas joias, né? Se faz com resina epóxi também. Então, é a resina principal do artesanato hoje, é a resina epóxi. A resina epóxi tem várias resinas epóxi hoje no mercado, de várias marcas onde você encontra e de vários preços também. E a grande pergunta das resinas epóxi, quando a gente vai comprar, sempre tem lá baixa viscosidade e alta viscosidade. Vou mostrar para vocês um pouquinho da diferença dessas resinas de baixa viscosidade e alta viscosidade e qual a que eu indico para você. Também vou indicar algumas marcas aqui, que são marcas que eu conheço, tá? Sobre resina. São marcas que eu conheço e que eu tenho experiência, mas tem outras resinas também no mercado aí. Eu quero que se você já trabalha com resina, quero que você deixe aqui nos comentários qual é a resina que você usa e qual estado que você mora, para que a gente possa ter uma noção de qual resina é melhor para cada estado. Porque isso muda bastante, tá? De estado para estado, as resinas, às vezes, uma resina que é boa aqui para mim de Goiás, talvez lá no Rio Grande do Sul não vai ser bom para você. Então, é bem importante a gente saber um pouco sobre resina, sobre essa questão de temperatura, para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? Vamos conhecer os principais tipos de resina que existem no mercado hoje. A principal que a gente está falando é a resina epóxi, tá? A gente pode fazer várias peças com resina epóxi, como eu falei, dominó, eternização, chaveiro, bandeja, peças maiores como uma mesinha de resina a gente pode fazer, né? A gente pode fazer várias coisas com a resina epóxi. Depende da espessura e tudo, mas a gente pode fazer todas essas peças com a resina epóxi e ela é a principal resina para o artesanato. Existe também a resina poliéster. Essa resina poliéster, ela é mais indicada para quem trabalha com joias, tá? Como joias maternas, brincos, colar, pingentes de colar, anéis. Essa é uma resina mais específica para essa profissão, para esse artesanato, tá? Então, o processo dessa resina, ela é um pouquinho diferente da epóxi. Eu já comprei uma para testar, a gente vai ter uma aulinha aqui de joias, eu vou estar fazendo com elas e vocês vão ver um pouco a diferença. A que eu comprei e que eu testei, na hora quando ela termina de curar, quando ela fica dura, ela fica pegajosa. Então, por exemplo, se você for fazer um domine com a resina poliéster, não dá certo, porque ela fica pegajosa e aí você precisa fazer o acabamento com lixa para polir. Mas esse é o processo de joias mesmo, né? Quando a gente vai fazer uma joia, precisa ter um acabamento melhor, um acabamento mais bonito, e ela tem uma resistência maior ao sol. Então, ela é uma resina própria para joias, principalmente se você for fazer joias maternas, você precisa fazer com a resina poliéster por essa questão. Ela não vai amarelar, a transparência dela vai continuar. Então, se a mãe quiser um dente eternizado, um cabelo eternizado, vai ser uma resina mais resistente. Temos as resinas epóxi com proteção UV também, que garantem, né, mais durabilidade nessa questão da resistência ao sol. Mas a poliéster já é própria para isso, ela é uma resina totalmente cristalina e que não tem esse perigo de amarelar. Por isso que ela é usada em joias, tá bom? Também tem outras resinas, como resina acrílica e outras resinas, como resinas específicas para fazer piso, para trabalhar com madeira. Mas essas resinas não vão entrar aqui no nosso curso, porque são resinas que a gente não vai utilizar. Essas duas que eu coloquei aqui, que eu frisei, que são a poliéster e a resina epóxi, que são as mais usadas para o artesanato, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a resina epóxi?
A resina epóxi é conhecida como polipóxido, é um tipo de um plástico que entra em contato com o agente catalisador, que é um endurecedor, né, que a gente conhece, e se torna uma superfície rígida. Então, a resina ela é líquida e o endurecedor também, e essa composição dos dois que faz ela endurecer. Tá bom? Vamos falar um pouquinho dessa questão de misturar os dois. Eu recebo muito essa pergunta sobre o Domini, se usa somente a resina. Não, a resina, só a resina, ela não endurece, não endurece. O que faz endurecer é o catalisador, mais conhecido como endurecedor. Ele que vai dar a forma rígida para a resina. Por isso que a gente usa essas duas misturinhas e sempre tem essas duas misturinhas. E essas duas misturinhas podem ter variações, tá? As resinas que eu uso, as duas são 100 por 50. Mas existem outras resinas no mercado que essa combinação é diferente. Às vezes é 100 por 47 ou outras variações. O que é isso, Stephanie? Por exemplo, a da Red Elise e a da VIP, são duas resinas que eu uso e eu indico, elas duas é 100 por 50. Então, se eu colocar 100 gramas de resina, eu tenho que colocar a metade, então 50 de endurecedor. Se eu colocar 10 gramas de resina, eu tenho que colocar 5 gramas de endurecedor. Então, sempre vai ser 100 por 50. O valor 100 pela metade, entendeu? Então, sempre vai ser a metade. Se eu colocar de resina, a metade de endurecedor. Aí tem as proporções, que é, por exemplo, 100 por 47, que existem já várias resinas nessa proporção. Aí você precisa fazer a regrinha de 3. Já existe um aplicativo para fazer essa regrinha super fácil, você fazer a regrinha de 3 para você saber a proporção certinha dessa resina. Se você tem alguma resina de proporção de 100 por 47 ou diferente de 100 por 50, qualquer dúvida pode perguntar lá no grupo ou deixar aqui nos comentários para falar um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, gente. As diferenças entre a resina epóxi, que eu já falei, é a baixa viscosidade e a alta viscosidade. Sempre quando a gente vai comprar resina epóxi, sempre tem lá, da mesma marca, mas resina com baixa viscosidade e resina com alta viscosidade. Na dúvida, isso é a maior dúvida da resina quando a gente vai comprar. O que eu aconselho, se você estiver iniciando e se você trabalha mesmo, eu sempre aconselho a de baixa viscosidade. Vou falar os pontos aqui que tem de vantagem das duas e vocês vão entender por que eu aconselho comprar somente a de baixa viscosidade. A de baixa viscosidade, ela tem uma... ela é mais mole. A diferença principal delas é a questão da textura. Uma é mais líquida e a outra é mais grossa. A de baixa viscosidade, ela é bem líquida. E a de alta viscosidade, ela é um ponto de mel, ela é bem mais grossa, ela é um ponto de mel. E o que acontece? Essa mais líquida, quando você vai trabalhar com a questão das bolhas, quando você vai mexer mesmo a resina, ela tem menos bolhas do que a de alta viscosidade. Por que tem essa diferença? Porque as bolhas, quando a gente mistura, elas vão lá para de baixo e elas sobem para cima. Quanto mais a resina estiver líquida, mais essas bolinhas vão ter facilidade para subir e estourar. Com a alta viscosidade, quando você mexe, me faz mais bolhas quando você mexe, e as bolinhas que estão lá embaixo têm mais dificuldade de subir porque a resina está mais grossa. Então, a chance de dar bolhas nas suas peças com a resina de alta viscosidade é bem maior do que a de baixa viscosidade. Porque se você já coloca uma resina de alta viscosidade dentro do molde, se tiver uma bolinha, por exemplo, você misturou a resina com glitter ou com flores, se tiver uma bolinha lá de bolha lá embaixo, ela vai ter dificuldade de subir, principalmente se tiver com glitter, que já dificulta as bolhas a subirem. Então a sua a sua peça vai ter bolhas com mais facilidade. Então o primeiro ponto, né? Essa diferença das duas é que a de baixa viscosidade ela é mais líquida e a de alta viscosidade é mais grossa. A segunda diferença é essa das bolhas, tá? A resina de baixa viscosidade ela dá menos bolha do que a de alta viscosidade. Então, se você tem uma resina de alta viscosidade, ela vai ter mais chances de ter bolhas do que a de baixa viscosidade.
Outra coisa também que dá mais atenção, que você consegue ter uma diferença, é no acabamento. Por exemplo, se você for fazer uma peça com muito acabamento, a peça de baixa viscosidade é melhor do que a de alta viscosidade. Por exemplo, uma santinha. A santinha, ela tem várias florzinhas, né? Algumas santinhas, elas têm várias florzinhas, tem o detalhe do olho, todas aqueles detalhezinhos. Essas peças mais detalhadas, é melhor a resina de baixa viscosidade, porque ela é mais líquida, então ela vai entrar em todos esses buraquinhos, por menor que seja. A de alta viscosidade é bem capaz dela não preencher todos os buraquinhos, por ser uma resina mais grossa. Então, o acabamento com a baixa viscosidade fica bem mais bonito com a baixa viscosidade, o acabamento da peça em si, com peças mais detalhadas. Já com a alta viscosidade, não, tá bom? Outra diferença também é a questão da cura. A cura, aí a de alta viscosidade já ganha da baixa viscosidade, mas ela só ganha nessa questão. Por quê? A de alta viscosidade, por ela ser uma resina mais grossa, ela tem o processo de cura bem mais rápido. Enquanto uma resina de baixa viscosidade demora de 8 a 12 horas para curar, a resina de alta viscosidade, em 8 horas, ela já está completamente durinha. Em 2 horas, você já pode fazer a segunda camada com uma resina de alta viscosidade. Já com a de baixa viscosidade, dependendo da temperatura, ela demora de 8, 12 horas para você poder fazer uma segunda camada, né? E depende também da resina em si. Então, ela tem essas diferenças, as diferenças principais da resina epóxi com baixa viscosidade e da resina epóxi de alta viscosidade. E todas essas diferenças, a de baixa viscosidade ganha em todas, menos na da cura, né? Só que você consegue transformar a sua resina de baixa viscosidade em alta viscosidade, deixando o processo dela um pouquinho, quando você for fazer, misturou resina com endurecedor, deixa em torno de 10 a 15 minutos e essa resina ela vai engrossar. Principalmente quando você for fazer peças mescladas ou domine. Essas dicas eu vou dar para vocês na hora que a gente estiver fazendo a produção das peças. Mas quando você quiser uma resina com alta viscosidade, por exemplo, para fazer o domine, que o domine, se você fizer com ela em baixa viscosidade, a possibilidade dessa resina escorrer na peça é muito maior. Então, se você fizer ela de baixa viscosidade, com alta viscosidade, ela em ponto de mel, a resina ela não vai escorrer. Mas você consegue transformar a sua resina de baixa viscosidade, deixando ela lá uns 10, 15 minutinhos e ela vai ficar com alta viscosidade. Você só não pode deixar muito tempo, porque senão a sua resina vai endurecer no pote. Mas as principais diferenças são essas. Outro ponto que eu quero falar com vocês sobre resina epóxi é que existem a diferença entre milímetros. Às vezes você não pode usar uma mesma resina para fazer um chaveiro com essa proporção, para você poder fazer, por exemplo, uma eternização toda. Porque se você usar a mesma resina, por exemplo, a resina epóxi tradicional, se você colocar ela toda nesse molde aqui, sem camadas, a chance disso dar errado é muito grande. Por quê? Porque ela superaquece. Porque ela é de uma espessura, por exemplo, 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros. Então, se você for fazer peças com uma espessura maior, você precisa comprar uma resina específica para espessuras maiores, tá bom? Então, tomem bastante cuidado nessa questão. Agora, se vocês forem trabalhar com peças tradicionais, como os chaveiros, dominó, é as resinas que a gente costuma usar mesmo, as tradicionais. Mas, como eu falei, se você for fazer peças maiores, com espessuras maiores, aí você precisa comprar uma resina específica. Se você já trabalha com resina, você talvez já tenha tido essa experiência, porque eu já tive várias vezes. Até eu descobrir o motivo, eu destruí muita resina. Quando você vai fazer uma peça e você coloca muita resina dentro do pote, por exemplo, 40 gramas, 50 gramas, até mesmo 100 gramas dentro do pote, e você demora a usar essa resina dentro do pote, ela vai começar a ferver e vai endurecer no automático. Ela endurece rapidão. Ela ferve o copo. Se for um copo de plástico mesmo, é ninjinha, e ela ferve e endurece. Por que acontece isso? Porque a sua resina, ela não é para uma espessura muito grande.
E como tem muita resina com endurecedor e ela começa o processo de cura muito rápido, quando ela começa esse processo de cura, quando ela vai começar, quando o endurecedor entra em contato com a resina e ela começa esse processo, como ela tem muita quantidade em um pote, em qualquer lugar, ela vai ferver e endurecer rapidão, tá? E vai ficar aquela cor amarela. E já vi muita gente perdendo resina e eu já perdi muita resina com isso nesse processo, até eu entender que era por essa questão. Por que isso acontece? Às vezes a gente vai fazer, por exemplo, 5 chaveiros. Aí a gente coloca lá 50 gramas de resina. E o que acontece? A gente faz um chaveiro, a gente vai fazer outro chaveiro. Ou quando chega no terceiro, a sua resina ela já tá dura. Por quê? Teve um processo, demorou para você usar aquela resina e ela ficou com muita espessura. E aí ela ferventou porque ela não aguenta. E se isso acontecer dentro do seu molde, se você colocar muita resina em uma espessura que ela não sirva, que ela não é indicada, vai danificar todo o seu molde. Além de você perder resina, você também vai perder o molde. Então tomem bastante cuidado nessa questão, tá bom? Quando vocês forem comprar, se vocês quiserem fazer peças maiores, como aquelas mesas de espessuras, ou até mesmo aqueles portais grandes, assim, sempre quando tiver uma espessura maior, vocês podem ter certeza que vocês têm que usar uma resina com a espessura maior, tá? Igual a eternização. A espessura da eternização, tanto a P como a G, ela é grossa, tá? A espessura dela. Então, você precisa fazer essa peça em camadas. Se você jogar toda a sua resina aqui, a chance disso dar errado é muito grande. Então, não façam isso, tá bom? E é isso, gente. Referente a dúvidas de resina, vocês podem deixar aqui nos comentários e lá no grupo. E eu quero que vocês me digam qual é a resina que você usa e qual é o estado que você tá, pra gente poder debater um pouquinho. Depois eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre resinas, fazendo testes, né, com outras resinas e dando dicas pra vocês sobre esse assunto. A aula teórica é mais só para vocês entenderem um pouquinho as diferenças e quais as resinas que existem, mas a gente vai ter aula na prática usando as resinas e eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre essa questão de alta, baixa viscosidade. Vocês vão entender mais na prática. As duas resinas que eu indico para você é a resina da VIP, tá? VIP Resinas VR100 e a da Red Laser, tá? As duas, a da Red Laser que eu indico é também de baixa viscosidade, é a 2004, tá? E são duas resinas muito boas, de excelente qualidade. Quando você for comprar uma resina, não olhe pelo preço, olhe pela qualidade da resina, porque você vai fazer peças para vender, então você precisa vender algo de qualidade, senão você não vai ganhar dinheiro, tá? E não vai sair comprando resinas que você não conhece, que você não tem conhecimento, porque às vezes você acha que é barato, acaba levando um prejuízo por comprar resina que não vai funcionar, tá bom? Outra questão é você ver as resinas em questão do seu estado. Se você mora em algum lugar muito frio, eu indico você comprar a da VIP, porque ela tem mais resistência nessa questão de umidade, ela se adapta muito bem, tanto em região calorenta como em região muito fria, tá? Se você mora em lugar frio, eu já não indico a da Red Laser, porque ela tem uma questão de dar muito blush quando tá muito frio. Então, a tendência de dar errado é muito grande. Mas a da VIP não, ela não tem essa questão de umidade, essas coisas. A resina, você quando for comprar, também tem que ver bastante essa questão de umidade. Por quê? A resina, a questão da umidade é temperatura. Quando tá muito frio, a resina ela demora mais o processo de cura. E quando esse processo de cura demora mais do que o indicado, pode acontecer variações na formação dessa peça, na finalização dessa peça, até mesmo no acabamento. Então, por isso que surgem algumas manchas, porque ficou muito tempo para fazer o processo de endurecimento, tá? Então, dependendo da região que você mora, você precisa estudar bastante qual a melhor resina para você. Como eu tô falando da VIP, ela se adapta muito bem em todas as temperaturas, tá bom? Mas uma dica, você não pode resinar quando a temperatura estiver abaixo de 16, ou tiver muito frio, assim. A não ser que seja uma coisa bem específica, ou uma resina muito boa, ou que você tenha uma cabine, tá? Com uma cabine térmica para você poder, ou um aquecedor que dê a temperatura até 20 graus para você resinar, porque senão a sua peça tem todas as chances de dar errado, porque tem essa questão de umidade e temperatura, sim.
tá? As temperaturas indicadas para você resinar é de 20 graus até 30, com umidade de ar em 80, 70, que é quando tá melhor para você resinar, tá bom? Então, tomem bastante cuidado nessa questão. E quando vocês forem escolher a resina de vocês, eu já indico, se for a primeira vez, comprar ela mais pequenininha para você fazer um teste e ver se realmente vai dar certo na sua cidade, tá bom? E sempre pesquisar pessoas que moram no seu estado, que também trabalham com resina, perguntar qual é a resina que a pessoa usa. Isso também facilita muito, tá bom? Porque pra mim a VIP da Regilize é muito boa, mas pra você talvez não seja muito boa assim, tá bom? Então, sempre pesquisarem. Quando vocês verem uma resina nova lá no Mercado Livre, sempre pesquisam no YouTube ou até mesmo no Instagram, coloca o nome da resina. Se tiver vídeos relacionados à resina, vai aparecer e vocês vão conseguir ver se é boa ou não, tá bom? Mas sempre se atentem ao estado de vocês, porque talvez o que é bom para uma pessoa não seja bom para você, tá bom? E é isso, gente. Sobre resina, é isso. É uma aula teórica. Vocês vão aprender outras coisas também ao decorrer das aulas, na prática. Eu vou dar várias dicas para vocês referente a isso. Mas hoje é só isso. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho, sabido um pouquinho sobre as diferenças e qual é a melhor resina para você, tá bom? Até a nossa próxima aulinha e por hoje é isso.